Você está empolgado para a palavra de Deus hoje? Você está com o teu coração aberto? Eu espero que você esteja com o teu coração aberto. Eu confesso para você que acho que já cansei um pouquinho hoje, mas eu tenho gás para a nossa última reunião. É especial nós estarmos aqui buscando o Senhor, e de forma tão extraordinária, gente, essa palavra que vai ser compartilhada com a nossa vida hoje, é uma palavra, gente, que de tempos em tempos eu aplico ela na minha vida, e todos os anos, uma vez por ano, eu prego sobre essa passagem bíblica, eu prego sobre essa história, porque eu acredito que ela é o início, para que nós entendamos tudo aquilo que Deus quer fazer. Podemos ter muitas informações, muitas palavras diversas, o qual temos no decorrer do ano, coisas que são extraordinárias que Deus libera sobre a nossa vida, mas eu acredito que essa palavra, gente, ela é pontual para nos abençoar, e nós precisamos sempre estar revendo ela dentro de nós, e eu acho que hoje vai ser especial para nós. Então, quem está com o coração aberto, fica de pé comigo, vamos ler a palavra do Senhor hoje. Fique de pé de forma empolgada e abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o 9 inicialmente, depois do verso 18 ao 23. Vamos juntos então, ler a palavra do Senhor hoje aqui. Alguém aqui ama a palavra do Senhor? Amém. Se você está com a Bíblia da Revo, página 1068, diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam em volta de Jesus, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas. Você pode dizer comigo, diga parábolas. E ele disse: eis que certo semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte, porém, caiu sobre um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra semente, porém, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Verso 8. Outrora, enfim, outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode repetir: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos ao verso 18, conecte-se. Ouçam, portanto, Jesus está dizendo, o significado da palavra do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebatando o que lhe foi ensinado do coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. O tema dessa mensagem hoje é o solo que Deus procura. O solo que Deus procura. Quantos querem ser o solo que Deus procura? Vamos orar, feche seus olhos, Pai. Deus, Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco hoje, que a Tua palavra, como um espelho que reflete o rosto, possa refletir o nosso coração hoje. Eu oro que Teu Espírito Santo possa vivificar essas palavras hoje e possa nos mover, que nós possamos nos identificar e, mais que isso, possamos ser movidos pela palavra que vem direto do Teu coração para nós. Fala a nós hoje, Jesus. Essa é a minha oração. Se você crê nisso, você pode dizer amém onde você está. Amém. Se assente na presença do Senhor e me dê de presente a sua atenção. A parábola do semeador. A parábola do semeador, gente, sem dúvidas, é uma das parábolas mais conhecidas e significativas, o qual Jesus ele contou. Parábolas eram histórias que Jesus contava de coisas naturais para exemplificar princípios espirituais. E a parábola do semeador, ela é tão extraordinária, o qual ela pode ser encontrada em 3 dos 4 evangelhos.
Nós encontramos a parábola do semeador nos evangelhos sinóticos, o qual podemos ver nesse texto que acabamos de ler em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Nesses 3 evangelhos nos é narrado com muito entusiasmo as palavras de Jesus, que são conhecidas como a parábola do semeador. Você pode dizer mais uma vez comigo, diga, a parábola do semeador. Agora conecte-se. Essa parábola foi contada em um período que Jesus já havia iniciado o seu ministério. Jesus estava pregando em muitos lugares, e a Bíblia fala que onde Jesus ia, multidões afluíam para ver Jesus pregar. Imagine que extraordinário seria ver Jesus pregando, pessoalmente pregando. Isso é incrível. Jesus está pregando em muitos lugares, e de repente ele conta a parábola do semeador. Talvez Mateus, aonde Jesus conta, da onde ele tirou essa parábola? Obviamente Jesus era muito esperto. Obviamente eu acredito que Jesus, ao olhar as pessoas que constantemente seguiam ele, que ouviam a palavra dele, Jesus foi capaz de identificar, gente, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de pessoas que recebem de forma diferente a mensagem do evangelho. Mas a parábola do semeador, gente, nos ilustra a respeito disso. Ele começa a dizer: um certo semeador saiu a semear. Então existe um semeador. Diga comigo, um semeador. O que é o semeador? O semeador, obviamente, é um símbolo daquele que está proclamando a palavra de Deus, que está dividindo a palavra de Deus. A propósito, quantos estão aqui hoje porque alguém dividiu a palavra de Deus com você? Alguém semeou na sua vida a melhor semente que existe, que é a semente da palavra do Senhor. Porém, nós temos um outro objeto aqui dentro dessa história, que é a própria semente. Se o semeador está semeando, ele está semeando uma semente. Mateus, o que é a semente nessa história? Sem dúvidas, é a palavra de Deus, que nos alcança. A própria Bíblia fala que a palavra é viva e eficaz. Essa semente não é apenas morta, mas quando ela entra nas pessoas, isso gera transformação, gera vida. Mas o enfoque da parábola, qual Jesus conta, tem a ver com o solo. Alguém tiver com bem alto, me diga, o solo. O solo. Quem é o solo? Obviamente, são os diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra que está sendo compartilhada. O semeador está semeando a semente, que é a palavra de Deus, e ela encontra solos diferentes. E o tema dessa mensagem justamente é o solo que Deus está procurando. A parábola do semeador, gente, nela Jesus delineia 4 tipos de solo, que são, na verdade, como metáforas para várias maneiras diferentes que pessoas respondem ao evangelho. E hoje, gente, ao compartilhar isso, eu gostaria que você pudesse olhar para a sua vida. Que tipo de solo você tem sido? Como tem sido a tua receptividade e a tua resposta à palavra de Deus? Quem está pronto para isso diz amém. Amém. Jesus começa a dizer: um certo semeador saiu a semear, e a primeira solo qual Jesus fala é que uma semente caiu à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. Vamos novamente aprofundar aqui, no verso 4, vamos ler de novo. Então lançava a semente, e parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Ouça Jesus, no verso 19, Jesus está explicando: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Este foi semeado à beira do caminho. Algo extraordinário sobre a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus tem o poder de transformar. Quando a palavra de Deus chega na nossa vida, a nossa vida ela é transformada. E a propósito, gente, eu amo ouvir os testemunhos. Os testemunhos talvez seja a recompensa do ministério. Ouvir as pessoas falando o que Jesus fez na vida dela. Ouvir a respeito de pessoas transformadas, de pessoas que estavam presas a vícios e elas foram libertas, de pessoas que estavam presas em pecados e elas agora vivem de forma santificada, de casamentos que estavam destruídos e Deus restaurou. Eu amo ouvir os testemunhos daquilo que Deus faz. Mas deixa eu falar para você, quem é transformado? Aquele que ouve? E o fato é que não é aquele que ouve, mas é aquele que deixa a palavra de Deus entrar. Deixa a palavra de Deus entrar. Jesus está falando, o primeiro solo, a semente caiu e ficou à beira do caminho. Com certeza, tem uma razão para a semente ficar à beira do caminho, porque com certeza, aquele solo, aquela terra estava duro.
Deixa-me perguntar para você, o seu coração é duro para com a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus vem ao seu coração, ele encontra um solo aberto, um coração aberto, ou você reluta em deixar a palavra de Deus entrar? Eu quero destacar algo importante hoje aqui. Nunca tem a ver com a semente, sempre tem a ver com o solo. A semente é boa, a palavra de Deus, ela é boa. O que muda, gente, sabe o que é? O nosso coração. Não é incrível que agora mesmo a palavra de Deus pode estar sendo pregada aqui, e uma pessoa pode estar recebendo muito de Deus, uma pessoa pode estar sendo tocada por Deus, e apenas 1 metro de distância, pode existir outra pessoa que ela está fria, ela está apática, ela está pensando se o seu time de futebol ganhou ou perdeu hoje, pensando em outras coisas, ou às vezes com o coração tão duro. O problema nunca é a palavra, mas é como o nosso coração se encontra. Já várias vezes, muitas pessoas falaram algo para mim: pastor, hoje o culto foi para mim. Já viu? A palavra foi para mim. Gente, falar para você, a palavra é para nós todos os dias. A diferença é que às vezes o nosso coração está aberto o suficiente e às vezes não está. Algumas pessoas falam: hoje o culto foi maravilhoso, foi para mim. E outras pessoas algum dia dizem: hoje o culto foi terrível, nem tocar as músicas que eu gosto, e essa palavra também não gostei, não era bem para mim. Não é que a palavra não era para você, é que a pergunta é: como está o solo do seu coração? Está aberto para que ela entre, ou está fechado para que não entre? O fato é que Jesus está dizendo a respeito de um solo, que a semente caiu e não foi capaz de entrar. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito da palavra de Deus e a eficácia dela, o propósito dela, ele está falando para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, eu quero ler. Ele diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é proveitosa para fazer 4 coisas, segundo ele. Ele fala para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Deixa eu perguntar para você, quando a palavra de Deus nos ensina, você permite ser ensinado pela palavra de Deus? Ou seu coração está fechado? Alguns dias atrás, ou melhor, o ano passado, nós estávamos justamente nessa escola extraordinária que nós temos, escola de crescimento, e quando acabou, um homem falou: pastor, eu posso conversar contigo 1 minuto? Eu falei: com certeza. Ele falou: só queria falar uma coisa. Que ensino precioso da palavra de Deus. Estávamos falando a respeito de família, e ele falou: se eu soubesse sobre isso antes, a história minha familiar teria sido totalmente diferente. A palavra de Deus ensina. Quando ela vem nos ensinar, você se permite ser ensinado pela palavra de Deus? Uma das características de alguém que é discípulo de Jesus é que ele se permite ser ensinável. Ou você diz: não, é do meu jeito, né? Isso aqui não quero viver assim, não quero me comportar assim, não quero andar dessa maneira. A palavra de Deus, ela nos ensina. Porém o apóstolo Paulo fala a Timóteo que às vezes ela vai nos repreender. Esse é o dia que você vem para o culto e apanha que nem cachorro. Não que o cachorro deveria apanhar, mas eu já vi uns cachorros apanhar. Sabe aquele dia assim que você sai sangrando da reunião? Também, rapaz, apanhei. Porque às vezes a palavra de Deus, gente, ela me lê. E quando ela me lê, gente, às vezes ela até vai me bater. Quem já apanhou da palavra de Deus alguma vez na sua vida aí? Gente, às vezes eu estou lendo a minha Bíblia e eu apanho nas 2 lados da cara. E eu, nesse momento, tenho a oportunidade de dizer: ok, Deus, pode trabalhar em mim. Corrige. Ninguém gosta de ser corrigido. Instrui. Agora, quando a palavra de Deus vem, seja para ensinar, repreender, corrigir, instruir, o seu coração está aberto, ou o solo, a tua vida,
não permite que entre. Conecte-se no ponto de Jesus aqui. Ele fala que quando a semente não entra, ou seja, quando o coração não está aberto, vem uma ave e come aquela semente e leva embora. A ave é um símbolo de Satanás, é um símbolo do inimigo, que quer roubar a semente da palavra de Deus. João capítulo 10, Jesus desmascara o propósito do inimigo. Ele fala: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mateus, o que o inimigo quer roubar e destruir em minha vida? Ele quer roubar meu carro, a minha casa? Talvez, mas não é o foco dele. O que o inimigo mais quer roubar e destruir na sua vida é a semente da palavra de Deus. Porque se ele roubar a palavra de Deus dentro de você, essa semente, você será incapaz de frutificar. E aqui Jesus está dizendo: aquele que ouve e não entende, o inimigo rouba. Você pode repetir, me diga: ouve e não compreende. Mais do que ouvirmos, gente, nós precisamos compreender a palavra de Deus. Não é apenas ouvir. Às vezes ser capaz de entender o que Deus está tentando falar conosco. Foi boa a reunião para você hoje? Foi ótimo. O que você aprendeu? Não sei, mas foi ótimo. Às vezes nós somos assim. Jesus está dizendo: aquele que ouve e não compreende. Você só desfruta daquilo que você entende, irmão. Você pode ouvir a vida inteira. Se você não compreender, se você não aplicar, abrir seu coração para que a palavra entre e você compreenda isso, isso não gera transformação, não gera fruto na sua vida. Jesus fala: tem um solo que ficou à beira do caminho. Porém Jesus, ele prossegue na sua parábola, ele começa a falar a respeito do segundo solo. Ele fala que a segunda semente caiu entre pedras. Você pode dizer comigo: caiu entre pedras. Algumas traduções falam em um solo pedregoso. Vamos ler juntos no verso 5. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Agora conecte-se. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Você pode dizer beato comigo: não tinham raiz. Verso 20, vamos entender a explicação de Jesus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra. Perceba algo em comum em todos: ouve a palavra e logo recebe com alegria. Dá um sorriso, não sei se está. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Gente, eu quero destacar agora esse segundo solo, o qual Jesus fala que caiu entre pedras, porque eu acredito, gente, que isso se enquadra na maioria das pessoas no dia de hoje. Jesus, primeiramente, ele fala, gente, que essas pessoas ouvem a palavra e elas recebem com alegria. Com alegria. Nesse mês, final desse mês de março, como igreja nós estamos completando, gente, 9 anos. O ano que vem nós vamos completar 10 anos, porque o 10 vem depois do 9. E nós vamos fazer uma grande festa. Vamos fazer aquele bolo enorme, sabe aqueles bolos assim, que todo mundo pega com a mão e toca nos outros assim, sabe? A pessoa assim, come assim um pedaço e joga na cara do outro. Vamos fazer um bolão, a gente vai dar centenas de orçamento, fazer uma bagunça maravilhosa, uma grande festa, para agradecer a Deus por 10 anos, de tudo que Deus começou a fazer aqui, tem feito coisas extraordinárias. Quem pode dizer um amém? Amém. Nesses 9 anos, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi uma pessoa vir aqui na igreja e dizer assim: ó, não gostei. O camarada chega dizendo: não fui bem recebido. Quem aqui é bem recebido com bastante amor pelos irmãos? Amém. É ou não é? Essa igreja tem bastante amor, irmãos. A gente ama servir as pessoas. Eu nunca vi alguém dizendo: aquela música era endiabrada, não gostei. Não, o pessoal gosta do louvor, gente. Eu nunca vi alguém dizer: que palavra terrível, pastor. Não, gente, o pessoal gosta da palavra. Nunca vi alguém dizendo: não fiquei alegre em ter vindo nesse lugar. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Eu já vi muitas pessoas vindo e ouvir a palavra de Deus, receber com alegria e não permanecerem mais firmes com o Senhor.
Jesus está falando de um tipo de solo, tipo de coração, que ao ouvir, ela recebe com alegria, diz, é isso aí, é esse o caminho, eu acredito também, eu creio em Cristo, que igreja legal, que família legal, e a árvorezinha começa a crescer, mas ela não tem raiz, e logo ela morre. Alguns dias atrás, eu fui abastecer o carro, e quando eu saí do carro para pagar, o frentista falou para mim, pastorzão, opa, ele falou, estou convidando todos os meus amigos para ir na igreja. Eu falei, cara, que legal, você vai lá também. Ele falou, eu não estou indo, mas estou mandando todo mundo ir. Aí eu olhei para ele e falei, não entendi, mas você não está indo, e você, pastor, eu não estou indo muito, mas eu fique tranquilo que eu estou mandando todos meus amigos para lá, porque o negócio é top, né? Gente, eu falei para ele, olha, que bom que você está mandando seus amigos, mas eu ficaria muito feliz se você continuasse indo, não pare. Gente, ouça o que Jesus está falando, que tem pessoas que elas ficam alegres ao receber a palavra, mas elas não criam raízes. Tem uma maneira, gente, apenas de você frutificar na sua vida, no teu relacionamento com Deus, você precisa estabelecer raízes. Raízes falam, gente, você está firmado com o Senhor, firmado onde você está. Gente, pessoas que são frutíferas na vida dela, você encontrará algo em comum, elas têm raízes muito bem definidas. Eu sei que soa interessante para a nossa alma, esse negócio de, vou mudar de ciclo, encerrar ciclos e começar novos, está na moda falar isso no Instagram, novas coisas, mudanças. A gente fala para você, não tem problema com mudanças, com novas coisas, mas deixa eu falar uma coisa para você, é impossível frutificar sem ter raízes sólidas, sem dizer, ok, a palavra de Deus entrou na minha vida, é aqui que Deus está me plantando, eu vou firmar aqui onde eu estou, e eu vou perseverar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 9 anos, e nós estamos até aqui hoje, por causa que decidimos ter raízes. Jesus está dizendo que alguém tem alegria, porém, o fato de não criar raízes, olha o que acontece, começa a crescer a plantinha, ou seja, essa pessoa começa bem, e alguns dizem, gente, que você começar na sua vida com Deus bem é muito fácil, completar ela é a grande questão. Quem entende o que eu estou falando? Esse é o ponto. Do que adianta ela arrancar bem numa corrida, na Revorun, e logo parar de correr? Jesus fala, está crescendo, a pessoa começou bem, mas pelo fato de não ter raízes, o solo não ser profundo, quando o sol veio, conecta-se na história de Jesus, quando o sol veio, secou aquela planta, e ela morreu. Talvez você possa pensar agora, gente, que o sol aqui seria uma coisa boa. A propósito, eu amo dias de sol, mas alguém comigo ama? O dia hoje estava lindo, não estava? Estava maravilhoso. Mas o sol aqui, o qual Jesus fala, gente, algo adverso. O sol é lindo se você está aqui sentado numa boa cadeira com o ar-condicionado ligado. Mas o sol pode ser uma grande adversidade se você está numa área desértica, se você está no campo e o sol está escaldante, está muito quente, você já não aguenta mais debaixo daquele sol. O sol, gente, aqui fala de tribulações e problemas, que a propósito todos nós passamos, sim ou não? Tem gente que às vezes acha que o camarada tem uma ilusão. Ele acha, gente, que ele vai começar a caminhar com Jesus agora e todos os problemas dele se somem. Esse tempo, um camarada chegou para mim e falou: pastor, eu estou meio desanimado. Eu falei: por quê? Porque eu estou caminhando com Deus e ainda tenho problema. Eu falei: toca aí, meu irmão. Eu também tenho. Olha que não estamos caminhando há pouco tempo. Agora a questão é, gente, por que muitas vezes quando enfrentamos problemas e tribulações, por que nós questionamos a bondade de Deus no meio da tribulação? Eu já vi pessoas, gente, questionarem e falarem uma frase terrível, dizendo assim: antes de eu conhecer, caminhar com Jesus, minha vida tinha menos problema. Rapaz, tu já ouviu esse negócio?
Jesus ele nunca falou que nós não passaríamos por adversidades, mas Jesus falou: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Porém, de caminhar com Deus não nos ausenta de batalhas, tribulações e problemas, mas nos dá certeza que se nós perseverarmos com raiz no Senhor, nós seremos mais que vencedores em Cristo. Nos dá certeza de vitória que nós sempre teremos. Agora, no contexto, Jesus fala: não criou raízes, o sol veio, acredite, o sol vai vir. Não estou jogando pragas na sua vida, desejando coisas ruins, mas virá problemas, e essas coisas agora, gente, vão testar realmente se nós estamos alicerçados em Deus ou não. A Bíblia fala, na parábola que Jesus contou, que secou-se aquela planta, a pessoa parou de corresponder, parou de frutificar. Alguns dizem: pastor, eu estava indo bem, eu desanimei e não fui mais. Gente, falar uma coisa para você: desanime de qualquer coisa na sua vida, mas nunca largue e desista do seu relacionamento com Deus. Nunca desista de continuar com o Senhor, mesmo nas estações mais desafiantes, terão. Jesus fala: por perseguição por causa da palavra. Gente, você sabe que muitas vezes o fato de você ser um discípulo de Jesus vai fazer com que você sofra certos níveis de perseguição. Talvez dentro da sua família você pode ser criticado, talvez dentro do seu trabalho você pode ser criticado. Jovem, talvez no seu colégio você pode ser cancelado por causa dos seus padrões em caminhar com Jesus. Talvez você pode ser chamado de careta, ser chamado talvez de muitas coisas, mas sabe o que é mais extraordinário? Se você tiver raízes firmes no Senhor, nada disso terá poder de tocar você. Jesus fala: quando o sol vem, alguns não têm raízes. Gente, falar uma coisa para você: pessoas que frutificam, elas entenderam a necessidade de ter raízes, fortes raízes com o Senhor. Quantos aqui no seu coração se diz: eu quero criar raízes profundas com Deus? Diz amém bem alto onde você está. E Jesus continua, vamos juntos. Jesus fala a respeito do terceiro solo, e essa semente, ela caiu entre espinhos. Diga comigo: caiu entre espinhos. Vamos ler juntos no verso número 7, conecte na sua Bíblia. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Alguma coincidência com as primeiras três? Todas ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando infrutífera. Ok, agora nós temos uma árvorezinha que começou a crescer, ela está indo bem, ela está correspondendo, ela tem grande potencial de frutificar, mas de repente ela encontra espinhos, e esses espinhos começam a sufocar aquela plantinha. Eu quero que você imagine a cena na sua mente, e esses espinhos matam aquela planta, ela não consegue mais crescer, não consegue mais frutificar. Mateus, o que são esses espinhos? Provavelmente é o tridente do capeta. Não. E aqui está o ponto de Jesus. Jesus fala a respeito de preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas. Você pode dizer comigo: as preocupações da vida, ilusões da riqueza. Olhe para mim. Não é correto ter preocupações com coisas da vida? Eu acho. Ok, Jesus, não estou entendendo o que você está tentando falar. Eu tenho que me preocupar se meus filhos estão bem, eu tenho que me preocupar com a minha casa, eu tenho que me preocupar com a minha vida financeira, eu tenho que me preocupar com a minha família, eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, eu tenho que ser diligente. Deixa eu falar para você, Jesus nunca estava dizendo que eu e você, a gente não precisamos ser diligentes com as coisas que Deus colocou na nossa vida, empreender tempo, esforço, excelência naquilo que nós temos que fazer. Mas o que Jesus está falando é que muitas pessoas, elas trocam a eternidade, as coisas que são eternas, apenas por coisas passageiras. A mente dela não está preocupada com as coisas de Deus, mas ela está apenas preocupada com preocupações dessa vida. Gente, deixa eu falar uma coisa para você:
se você viver com seus olhos aqui apenas na terra, você descobrirá que sempre terá preocupações e elas nunca irão embora, apenas trocarão de nome. Agora Jesus está dizendo, vai sufocar a tua vida, se você viver apenas olhando para baixo, pensando nas coisas aqui que você tem que fazer, eu tenho que fazer isso, eu estou urgente com isso, e você nunca priorizar Jesus em primeiro lugar, o teu relacionamento com Deus. Ele está dizendo, o potencial que você tinha para frutificar, vai morrer, vai ficar entre espinhos, vai matar. E Jesus conecta com essa palavra, o qual ele fala, ilusão das riquezas. Mateus, o que é ilusão das riquezas? Ilusão das riquezas é quando você coloca o objetivo da tua vida apenas em construir coisas materiais nessa terra. Se parece com alguma coisa como a nossa sociedade hoje? Pessoas, gente, estão tão preocupadas. Deus não tem nenhum problema com a prosperidade. Deus não tem nenhum problema com você crescer, multiplicar o que está nas suas mãos. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Deus não tem nenhum problema com você prosperar e cada vez mais você abençoar a sua vida, a sua casa, o reino de Deus, as pessoas que estão ao seu redor. Mas Jesus está dizendo, a ilusão das riquezas é achar que tudo que tem a ver nessa vida está apenas aqui, e não olhar para aquilo que está no porvir na eternidade. A ilusão das riquezas. A árvore parou de frutificar, e aqui está o ponto, sobre as prioridades que nós devemos colocar sempre em Jesus. Note que nesse contexto, a plantinha ela não morre, mas ela fica infrutífera, ou seja, ela não dá fruto. Gente, eu vi pessoas, por anos e anos, dentro da igreja, e elas nunca foram frutíferas, nunca conseguiram viver aquilo para o qual Deus criou elas para viver. O que são frutos? Ok, Mateus, eu estou crescendo na vida, eu comprei um carro novo. Carro não é um fruto, carro é um bem. Ok, Mateus, eu comprei uma nova casa. Casa não é um fruto, é um bem. Frutos são aquilo que nós entendemos em Deus, aquilo que Deus nos criou como propósito para viver, onde nós focamos a nossa vida na eternidade, e isso transborda na vida de outras pessoas, no reino de Deus, na graça de Deus transbordando através de nós. O quanto Deus consegue fazer na nossa vida, o seu propósito, o seu querer. Jesus está dizendo, cuidado, porque coisas que são lícitas, não tem problema nenhum, preocupações da vida, e ter cuidado com algumas riquezas, mas ele fala, ilusão de riquezas, achar que o propósito da vida está nas coisas e não está em Jesus. Aqui está a grande questão. Geração passada, você já ouviu falar sobre essa mulher, Madre Teresa de Calcutá. Ela dedicou a sua vida com o propósito de cuidar de crianças doentes e pobres no continente da África. Conta a história que uma vez um repórter, empresário muito rico, viajou até lá e foi entrevistá-la, e ela indagou essa mulher e falou, você poderia ser uma das mulheres mais influentes, famosas no mundo, por que você está gastando a sua vida aqui, esquecida aqui? Você não planeja coisas maiores? Não planeja ser pessoa influente, famosa? E essa mulher respondeu, Deus nunca me chamou para ser influente, famoso, Deus me chamou para me dar fruto. Fruto é quando você vive aquilo para o qual Deus chamou você para fazer. Isso é extraordinário, porque alguém que foi capaz de vencer sobre os cuidados da vida. Viver na ilusão, gente, apenas dessa vida, é você perder a melhor parte, que é caminhar com o Senhor e ser usado por Deus nessa terra. Em Lucas capítulo 12, essa mensagem não era para ser pesada, mas eu sinto que vocês estão apanhando um pouco hoje. Está muito silêncio hoje aqui. Posso ouvir até as moscas no ar. Lucas capítulo 12, olhe para mim. Essa história eu chamo uma das histórias mais caóticas que o Evangelho nos conta, porque Jesus estava em carne e osso aqui na terra. Mateus, e o que isso significa?
significa, gente, que vontade de tomar um cafezinho com Jesus. Não seria uma grande oportunidade você poder olhar nos olhos de Jesus? Deixa eu perguntar para você, o que você perguntaria para Jesus? O que você conversaria com Ele? Já parou para pensar isso? No livro de Lucas capítulo 12, nos fala que um homem teve essa oportunidade, e olha o que ele fez. Ao estar na presença de Jesus, ele fala: mestre, por favor, peça para que meu irmão divide a herança comigo, porque ele está levando tudo pila do velho que morreu, e não está dividindo. Parece que problemas com herança familiar já existia desde a época de Jesus, e não é coisas de hoje. Onde você quer chegar, Mateus? Hashtag fala sério, cara. Você está na presença de Jesus, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nada que foi feito, visível e invisível, não foi feito por meio de Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é antes que tudo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Ele está pedindo para que Jesus ajude a dividir herança. Jesus fala para ele: cara, o que eu tenho a ver com isso? Quem me constituiu juiz entre você e teu irmão? Outras palavras, está dizendo: cara, tu é um bizonho. Você está focado tanto na ilusão dessa terra, e você poderia viver algo extraordinário. É caótico, gente, quando nós não conseguimos ver nossa vida com a perspectiva eterna de Deus, e apenas olhamos. Jesus está dizendo que essa semente é aquela que começou a frutificar, mas os espinhos sufocaram. Deixa eu perguntar para você hoje: você tem deixado os espinhos de preocupações da vida, apenas as coisas daqui, sufocarem aquilo que Deus quer fazer através de você? Tem pessoas, gente, que eu acho que elas são extraordinárias, e elas poderiam fazer coisas tão incríveis em Deus, e por que elas não estão fazendo? Porque talvez tem espinhos que estão matando aquela plantinha de frutificar. De forma tão extraordinária, gente, hoje eu quero pregar para você: não deixe com que os espinhos roubem o chamado que Deus tem para a sua vida. Não deixe com que nenhum espinho sufoque o sonho e propósito que Deus tem para ti. Mas no seu coração diga: Deus, eu quero decidir ser uma pessoa frutífera. Eu quero decidir com que os meus olhos estejam firmados no Senhor. Quando no nosso coração nós nos permitimos querer ser a último solo, o qual Jesus fala, a boa terra. Diga bem alto comigo: a boa terra. Aqui existe o potencial de frutificar. No verso 8, Jesus fala: outro caiu em boa terra, deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Ouça o poder da semente. Uma semente sendo capaz de multiplicar a 30, 60 e a 100 por um. Eu não sei contar você, gente, mas eu quero que a minha vida dê muito fruto. Eu quero, cara, que as coisas na minha mão não parem aqui, mas multipliquem. Eu quero que o propósito da minha vida se cumpra. Eu quero que aquilo que Deus sonhou para mim, isso eu possa viver, e eu possa ser usado por Deus para destravar outras pessoas a viver esse mesmo propósito. Quando isso se torna? Quando você decide ser uma boa terra. Segundo Jesus, sabe qual é a boa terra? Aquela que ouve a palavra, compreende a palavra e pratica a palavra. Todos, sem exceção, ouviram, mas o solo que Deus procura é aquele que ouve a palavra, compreende a palavra e começa a praticar a palavra de Deus. Eu quero encerrar falando as palavras do apóstolo Tiago, quando ele fala a respeito disso. Ele diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, porque senão vocês vão enganar a si mesmo. Ouça o que ele está dizendo: ouvir e não praticar é enganar-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar por si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Quem é que olha no espelho todos os dias? É uma boa coisa você olhar no espelho antes de sair de casa, principalmente você que é solteiro.
Ele está falando, da mesma maneira que nós temos que olhar no espelho. Se você ouvir e não praticar, você vai se esquecer, cara, não fez diferença. Todos os dias, irmãos, nós precisamos olhar no espelho da palavra de Deus à nossa vida. Todos os dias eu preciso olhar para isso. E isso é um espelho, no qual Jesus olha a minha vida. Aquilo que eu preciso ser transformado, aquilo que eu preciso ser ensinado, repreendido, corrigido, assim como o apóstolo Paulo falou ao seu discípulo Timóteo. Olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus, como está a minha vida? Meu coração está duro. Eu falei para você, cara, que essa palavra eu prego uma vez por ano, porque essa mensagem eu tento aplicar constantemente na minha vida, porque sabe algo que eu entendi? Que um dia eu fui uma boa terra para Deus. Eu abri meu coração para o Senhor, eu deixei essa palavra produzir todo o fruto que precisava produzir. Mas eu quero dizer para você que o passado não serve mais. Hoje eu preciso permitir com que essa palavra faça a mesma coisa na minha vida. Hoje eu preciso permitir que meu coração ainda continue aberto, que a terra continue mole. Que tão provável, querido, que muitas vezes o nosso coração fica mais fechado. Você começou a ouvir a caminhada com Jesus, e seu coração queimava tanto por Jesus, você era responsivo à palavra de Deus, o processo de transformação era muito grande na tua vida, e agora você, ok, eu já acostumei com isso, eu estou indo à igreja, mais uma palavra, e eu não permito mais que ela entre tão forte. Hoje eu quero falar para você: não permita que o inimigo roube a palavra de Deus no seu coração. Jesus fala do solo que tinha pedras. Gente, hoje eu quero falar para você: tempo de criar raiz. Quero declarar sobre você, Evo Church, é tempo de criar raízes. Criar raiz, meu irmão, sabe o que é? Daqui a 10 anos eu ainda te vejo no mesmo lugar no Senhor. 10 anos, você já passou por furacão, por ofensa, por dificuldade, por desânimo, por tribulação, por ataque do cão, por tudo, e você ainda diz: eu estou firmado aqui em Cristo Jesus, eu não movi os meus pés, eu continuo no mesmo lugar que Jesus me chamou para estar. O apóstolo Paulo fala olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Querido, foco, olhe para o Senhor. Não tem problema, tantas coisas que você tem para dar atenção nessa vida, mas lembra que Jesus fala para Marta: uma só coisa é necessária, Marta, não troque a prioridade, não troque o foco. Ok, vá trabalhar, acorde segunda-feira e vá com afinco fazer isso. Não faça de qualquer jeito, trabalhe para Deus, estude para Deus, prospere para Deus, cresça seu negócio para Deus, mas no final volte e lembre que a principal coisa da sua vida é o teu relacionamento com Ele. Tu não foi feito para as coisas, tu foi feito para Deus. Tu não foi feito para como uma galinha ficar ciscando, mas você foi feito como uma águia que voa e olha para os céus. Boa terra, irmãos. Eu estou com grande expectativa para falar isso para você. Deus está a chamar pessoas que vão frutificar 30, 60 e 100 por uma semente. O tipo de pessoa que ouviu tanta palavra, praticou, botou em prática, entendeu isso, cara, começa a frutificar. Começa a frutificar. Tudo que faz frutifica. As pessoas que se aproximam são influenciadas pelo amor e a graça que existe de Deus na vida dela. Que nós sejamos, irmãos, o solo que Deus procura. Que nós sejamos um solo, uma boa terra, para que Deus cumpra a frutificação que Ele quer cumprir, para o qual Ele nos criou. Quem recebe essa palavra pode dizer um amém onde você está. Quem quer ser uma boa terra aqui? Hoje é a sua noite de entregar seu coração para Deus, de você permitir Jesus trabalhar na sua vida. Fique de pé para a gente orar.
Feche seus olhos. Hoje é uma noite